Oi pessoal, vim trazer para vocês hoje um pouquinho sobre o tabuleiro cognitivo. Meu nome é Jussiele, eu sou psicóloga na editora Sinopsis e auxilio esses vídeos, o intuito deles é auxiliar um pouquinho a vocês como usar o nosso material. Então a gente tem esse jogo aqui, que é um jogo da editora Rick Jogos, ele não é da Sinopsis, mas é uma parceira nossa e a gente tem várias publicações com eles. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como é que usa. É bem simples de usar. Então aqui a gente vai abrir a caixinha e ele vai vir o manual, vem um tabuleirozinho pequenininho, os dados pra gente jogar e as cartinhas, que eu vou abrir aqui pra gente. Então aqui nas cartinhas a gente vai ter 4 cores de cartas. As azuis, que vão ser os desafios, as cartinhas verdes, que são as crenças intermediárias, as cartinhas roxas, que são as crenças centrais, e as cartinhas brancas, que são os pensamentos disfuncionais, pensamentos automáticos disfuncionais. No manual ele vai explicar brevemente o que é a TCC, o que são as crenças, o que são as crenças centrais intermediárias, e ele vai dar de uma explicação bem rápida, assim, como é que tu usa o jogo. Então, no manual ele vem escrito que tu vai jogar o dado, vai sair um número, tu vai andar as casinhas, ok. Mas, muitas vezes, esse joguinho, quando a gente começa a jogar ele, acaba surgindo algumas dúvidas. Então, eu sempre sugiro que, se tu for comprar esse material e for utilizar, ele é muito bom, mas, como qualquer outro material, é importante que a gente conheça antes e veja como a gente vai poder adaptar ele para a nossa realidade clínica. Então, ele tem várias formas de usar. E aí, tu vai adaptar ele para melhor utilizar com o teu paciente, para ter um melhor ganho. Como é que eu faço? Tem um outro jogo que a gente também tem vídeo disponível, que é o jogo das crenças, que ele vai falar sobre psicoeducação, sobre o modelo cognitivo. E aí ele é parecido com o tabuleiro cognitivo, mas é diferente, digamos assim. O jogo das crenças, ele vai trabalhar só a psicoeducação. Esse jogo aqui, depois que a pessoa já estiver psicoeducada, então tu pode propor para ela desafios, ver o quanto que ela já entendeu sobre crenças. Então por isso que ele é legal de ser jogado depois do jogo das crenças, digamos assim. Mas nada impede que tu possa usar ele para fazer a parte da psicoeducação, como o jogo das crenças faz, por exemplo. Então, se é a primeira vez que tu vai jogar com o teu paciente, e aí o paciente não sabe o que é TCC, não sabe o que é crença, não sabe nada disso, eu sugiro que a gente tire as cartinhas de desafios e não use elas. Tira as cartinhas de desafio e aí a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente for jogar, então, é jogar com o nosso paciente com as cartinhas roxas, verdes e brancas. E aí nisso tu pode deixar elas separadinhas mesmo, numa pilhazinha de cada. Vou pegar ali e misturei. Vai deixar uma pilha de cada das crenças centrais, pensamentos automáticos e crenças intermediárias. E vai jogar com o teu paciente no primeiro intuito da psicoeducação. Então, joguinho de tabuleiro, os dois lá no início, joga o dado, caiu o número 6. Eu vou andar com o meu pininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caiu na cartinha verde. Então aqui vai ter uma crença intermediária. É horrível me sentir excluído. Ok, será que o nosso paciente pensa isso? Então a gente vai trabalhar em cima disso com ele. Antes disso, então a gente vai poder explicar para ele o que são as crenças intermediárias. Então, se você nunca jogou esse joguinho com o seu paciente, o ideal é, primeiro, psicoeduca o paciente. Então, antes a gente vai explicar o que são as crenças centrais, o que são as crenças intermediárias, o que são os pensamentos disfuncionais. E aí, a pessoa entendeu bem, a gente pode jogar uma rodada toda só explicando o que são o que são as duas crenças, dois tipos de crenças, e o pensamento disfuncional.
Depois que a gente já jogou uma vez e percebeu, o meu paciente já entendeu o que são as crenças intermediárias, o que são as crenças centrais, o que são os pensamentos automáticos, agora eu posso jogar o jogo completo, digamos assim. Então a gente vai colocar lá de novo os conjuntinhos de carta com os desafios junto. Então aqui voltamos. E aí, quando sair, por exemplo, a tua vez, a vez do terapeuta de jogar, tu pode explicar sobre aquela crença para o teu paciente. Então, as crenças centrais são quando a gente entende isso, isso e isso, e a gente pode ir separando no jogo, conforme a pessoa for tirando o que ela já conhece ou a crença que ela acredita que ela tenha, e as crenças que não fazem parte do contexto dela ou que ela não conhece. Então, vocês podem separar esses momentos de jogo. Vou jogar aqui, então, 1, 2. Caiu numa crença intermediária. Meu paciente já está psicoeducado sobre as crenças, já sabe o que são crenças centrais, crenças intermediárias. Então aqui saiu pra gente a cartinha, é o nível me sentir excluído. E aí a gente vai poder perguntar para o nosso paciente se isso é uma coisa que ele sente realmente, o quanto ele tem essa vivência na vida dele, ou quanto isso é um pensamento que para ele não é verdade. Então eu acho que essa crença intermediária eu não tenho. Ok, a gente vai avaliar se isso é verdade ou não, né? Só para não ser uma pergunta tenho ou não tenho, sem poder avaliar realmente, porque às vezes o paciente não consegue identificar o próprio pensamento ou as coisas que interferem no seu dia a dia. E a gente vai seguir jogando também, então, até o final. Os desafios, então, vai ter, por exemplo, como posso pensar sobre esse pensamento de uma forma diferente. Então, ele vai desafiar o paciente dentro das crenças disfuncionais centrais que aquele paciente tem, uma forma que ele possa evoluir. E aí é um jogo, a partir de um joguinho dinâmico, e a gente vai tendo vários desafios que podem ser propostos para a semana ou para aquele momento de terapia, para psicoeducar e para que a pessoa consiga identificar as suas crenças disfuncionais e os pensamentos que vêm junto com isso, para poder pensar de uma forma mais saudável. Então, basicamente o funcionamento desse joguinho é como de qualquer tabuleiro. Joga o dado, anda as casinhas. Se o paciente não conhece as crenças ainda, a gente joga uma vez sem as cartinhas de desafio para poder psicoeducar a pessoa sobre o que são as crenças centrais, as crenças intermediárias e os pensamentos disfuncionais. A pessoa entendeu, a gente pode propor os desafios junto e jogar todo o jogo de tabuleiro de novo, porque assim vai ficar mais proveitoso tanto para a psicoeducação do paciente, quanto para o terapeuta também, porque se for jogar tudo junto logo de início, às vezes a pessoa não consegue entender muito bem, e aí pode ficar um pouquinho confuso o processo de terapia. Então a minha dica é um material super bom, super válido, ele torna a prática terapêutica mais dinâmica e mais divertida, né? Principalmente com adolescentes e público jovem ali é muito bom, mas a gente tem que cuidar para que não se torne confuso se tu vai jogar esse jogo com a primeira vez com uma pessoa que nunca ouviu falar em crenças. Então primeiro psicoeduca, depois joga o jogo completo. Vou deixar embaixo também o link do vídeo do jogo das crenças e do baralho do modelo cognitivo, que também são utilizados para esse processo de psicoeducação, e vocês podem aproveitar e fazer um combo junto desse material para psicoeducar, para trabalhar as crenças e para evoluir na questão dos pensamentos distorcidos. Ok? Muito obrigada. Tchau.